Boa noite, telespectadores. O assunto de hoje é cirurgia plástica. Vamos falar sobre como está a cirurgia plástica no Brasil e no mundo. E ninguém melhor do que falar para a gente disto, não é? O Dr. Nívio Stephan, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. Ele está aqui ao nosso lado e vai nos contar como está sendo isto agora, nesta época de pandemia, não é? Como é que as mulheres especialmente aí estão se virando, né? Com os seus procedimentos estéticos, mas brincadeiras à parte, não é? Todo o contexto, né, da especialidade é muito importante e a gente quer saber aí, não é, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tudo bem, doutor Nívio? Uma boa noite, Eliane, os telespectadores. É um prazer muito grande voltar a esse programa, trazer informações bem atuais com relação à cirurgia plástica no Brasil, especificamente, e também hoje, agora, em função do nosso cargo como representante da maior sociedade internacional de cirurgia estética, que é a ISAPS, da qual nós fomos escolhidos por voto direto como representante do Brasil nessa diretoria. E nesses tempos de pandemia, também é importante, nós agradecemos ao teu programa e a você, Eliane, pela oportunidade de trazer um assunto sempre de muita relevância, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos das pessoas que gostariam de muitas vezes fazerem essas perguntas diretamente ao profissional, mas que o teu programa, com a abrangência que ele tem, ele leva então aos telespectadores e aos nossos pacientes essas informações com relação à cirurgia plástica. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer, dentro desse momento extremamente grave, extremamente difícil para todos nós, como profissionais da área da saúde, como cirurgiões plásticos, como cidadãos desse país, enfim, vivenciando todas as demandas que esse momento nos impõe, independente do trabalho, independente da especialidade. Eu quero reforçar às pessoas, aos telespectadores, aos nossos pacientes, que todos nós somos solidários a esse momento de extrema dificuldade, e é nessa oportunidade, já iniciando a nossa conversa, reforçando às pessoas a necessidade de que cada um de nós deva dar a sua contribuição. Isso é extremamente importante, que as pessoas saibam que a vida segue, a vida continua, é extremamente importante que as nossas atividades, dentro das possibilidades, vão retornando a sua, não a normalidade, mas os seus potenciais, mas que cada um de nós tenha em mente que o momento é extremamente delicado e a necessidade que todos nós, independente de médicos, ou enfim, que façamos a nossa contribuição. E são coisas simples: evitar aglomeração, usar a máscara, lavar bem as mãos. Quem não tem álcool gel, lava bem as mãos com sabão ou sabonete, que é extremamente eficaz. E logo, logo nós estaremos passando dessa crise de uma maneira mais forte e de mais solidariedade. Então, a gente está aberto para trazer para vocês. Certamente tu deve ter muitas perguntas que os teus telespectadores te repassam para ti, e nós estamos aqui para contribuir de uma maneira assim muito tranquila, numa linguagem que as pessoas possam aproveitar. É verdade, doutor Nívio, mas antes assim de até perguntar essas coisas aí, não é, que eu também quero saber, porque a gente sempre está pensando em dar uma melhoradinha, corrigir uma coisa aqui, outra ali, que não é bobagem, porque já falando sobre esse aspecto, né, psicológico, emocional, a questão da autoestima, em todas as idades, eu creio, desde criança, vamos falar aí uma orelha de abano,
por exemplo, né? Ou até jovens, cirurgias de mama, não é? Próteses, enfim, né? A mama caída e tantas outras cirurgias. Depois, na terceira idade, hoje as pessoas estão vivendo muito, e este estar bem consigo mesmo, às vezes num pequeno detalhe que incomoda aquela pessoa, em restaurar, faz um bem danado assim, para que ela continue se achando bem, né? Bem consigo mesma, na verdade, não é para os outros, não é? É bem consigo próprio. Assim, ó, essa tua colocação é muito pertinente, porque todos nós, de alguma maneira, perdemos na pandemia e ganhamos ao mesmo tempo, né? É difícil de fazer uma afirmativa dessa. Numa pandemia a gente só perde, não. Na verdade, todos nós, de alguma maneira, vamos sair melhores, acredito, e vamos crescer dentro dessas dificuldades. E quando tu colocas esse problema da autoestima, de como as pessoas se veem, o grande testemunho que nós, como cirurgiões plásticos, não só o meu, mas como especialidade e na vivência dessa especialidade, nós podemos trazer uma afirmativa muito, muito positiva. Esse distanciamento, essa possibilidade que muitas pessoas tiveram de uma maneira obrigatória, né, não por opção, mas que foi impostas a todos nós, de alguma maneira nos faz refletir, primeiro, com relação à solidariedade, que nós por tradição, nós somos um país solidário, por incrível que pareça, de muitas diferenças, mas somos extremamente solidários, e isso se mostrou muito efetivo nessa crise. E com relação aos problemas que advêm, esse distanciamento, que são os problemas psicológicos, que é um grande, assim, talvez a grande doença dos tempos modernos hoje, que se exacerbaram, que pioraram com esta pandemia, são os problemas psicológicos. E todos nós realizamos um esforço muito grande para que nós possamos estar em equilíbrio com a nossa imagem, com as nossas motivações, e que a nossa cabeça, de uma maneira geral, esteja em equilíbrio. Eu sempre tenho reforçado, e hoje cada vez mais acreditando no que eu falo com meus pacientes, nós somos um combo. É uma palavra muito utilizada hoje em atividades. Um combo para fazer uma inscrição numa academia, um combo de alimentação, um combo de viagem, enfim, que na verdade traz o quê? Esse combo, na verdade, a palavra traz uma combinação de elementos. E nós, cada vez mais, nós somos um combo, somos uma parte de corpo, uma parte de alma e uma parte de espiritualidade. Então, na verdade, nós somos um conjunto. E isso, essa pandemia, esse distanciamento nos fez refletir. Ou seja, eu tenho que trabalhar o meu corpo através da parte física, eu tenho que trabalhar a minha cabeça através de entender bem como funciona as nossas demandas, e principalmente a espiritualidade. E aí é importante também que, quando se fala em espiritualidade, também hoje está muito mais aberto. Quando falamos em espiritualidade, não é se é católico, se é espírita, se é umbanda, enfim, nada. Não é religião. Não é religião. Então, isso é extremamente importante, que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar isso. E nós observamos, assim, nessa pandemia, dentro dessas oscilações de possibilidade das pessoas começarem as atividades normais, nós observamos isso nas nossas clínicas e nos nossos trabalhos, uma procura muito grande das pessoas para buscarem esse equilíbrio entre o que o espelho mostra e aquilo que o espelho interior nos mostra, né? É verdade, doutor Nível. Às vezes a gente fica um pouco decepcionado com uma foto, né? Porque a gente não tem aquela imagem da gente. A gente se acha diferente daquilo que a foto está mostrando, né? E muitas vezes se decepciona.
Mas a gente vai fazendo um breve intervalo, porque a gente vai continuar sobre esse assunto e eu quero ver a tua percepção realmente aí nesses tempos e em relação também a como está isto internacionalmente. Então, a gente já volta aí com você. Estamos de volta conversando com o Dr. Nívio Stephan, que é cirurgião plástico e entre muitos outros predicados, funções, títulos, não é, que não daria para enumerar todos aqui ao longo de tantos anos, né, de experiência aí na área. Ele também é professor regente da cirurgia plástica na URGS e na Santa Casa também. E tem sob sua tutela aí, não é, vários médicos residentes, aos quais, então, tu estás sempre ensinando, passando tua experiência. E eu quero te perguntar como é isto hoje na cirurgia plástica entre esses novos médicos cirurgiões que estão se formando e, paralelamente a isso, com tantas ofertas de mercado no sentido de procedimentos estéticos. Como é que está isso aí? Mais para cá, mais para lá, não é? O que de fato, o que está funcionando e tu, como professor regente, não é, passa para os teus alunos? Bom, sabe que as atividades são muitas, né? A gente tem essa inquietude científica sempre fez parte da minha personalidade, da minha maneira de ser, do meu trabalho e esse ano agora assumi mais um desafio, que é, como tu falaste, a regência do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa e da Universidade Federal da Ciência e da Saúde. Então, é um desafio muito grande e tem uma frase que eu me lembro muito do professor Pitangui que diz o seguinte, que quem ensina tem que ter a generosidade de ensinar e, ao mesmo tempo, a humildade para aprender. Então, essa frase é o meu escopo que eu levo para a minha vida, mas principalmente nesse momento de troca, né, de ensinar e aprender. Então, tu imaginas, né, Eliane, que essa vivência nossa de cirurgia plástica, vivência com alunos, com cirurgiões jovens e com todas as opções que diariamente aparecem, né, na notícia como algo, às vezes, definitivo e não é. Então, todo o nosso cuidado sempre, e o que nós repassamos para os alunos, é que medicina, e tu sabes como colega, como profissional, a medicina ela é baseada em evidências. E esse é o nosso caminho, essa foi a grande discussões hoje nesse problema da pandemia, porque a gente não tinha evidência científica que nós gostaríamos para estabelecer protocolos e doenças, enfim, vão aprender com... Mas na cirurgia plástica é diferente, então, porque nós, ao longo desses anos, há um crescimento muito grande dos estudos baseados exatamente em medicina baseada em evidência, ou seja, para as pessoas entenderem o que é a medicina baseada em evidência, o que a gente sempre, num exemplo muito simples, seria o seguinte, imagina um paciente ou uma paciente minha me procurando em 1964, quando foi colocada a primeira prótese de silicone. Então, a primeira prótese de silicone, a Eliane coloca a prótese e pergunta para o Nívio, Nívio, esse que tu está colocando prótese, tem problema de me dar câncer? Lá atrás, eu não poderia, por quê? Porque nós não tínhamos acompanhamento. Então, para tu ver, é o seguinte, hoje, quando o paciente vem nos consultar e pergunta, que já hoje praticamente já está muito claro, e os trabalhos mostraram isso, que quando vai colocar uma prótese de silicone, não tem absolutamente nenhum risco de que isso vai lhe trazer um problema em aumentar a sua possibilidade de ter um câncer de mama. Então, isso é medicina baseada em evidência. E com relação a alguns procedimentos, porque nós teríamos assim poderíamos passar horas e horas falando sobre o que realmente funciona e o que não funciona. Eu diria assim para as pessoas, hoje,
com relação a procedimentos não invasivos, esses procedimentos mais que utilizaram de uma maneira assim muito vulgar a harmonização facial, com todos os seus problemas, realizados por profissionais não médicos ou profissionais não preparados, não especializados, banalizaram um procedimento que tem muitos riscos. E hoje a gente atende muitos problemas de pacientes que foram nessa onda desses sonhos, né, dessas magias, e realizado por profissionais não preparados, e a gente tem muitos problemas. Então, hoje, assim, dentro dessa harmonização facial, o que funciona muito bem é a utilização da toxina botulínica, né? A gente fala, quando fala o Botox, é um nome comercial, mas é utilizada a toxina botulínica com vários outros nomes no mercado, mas o Botox ficou consagrado. E a utilização hoje da harmonização facial, nós temos uma grande evolução dentro da área médica da estética, que é o ácido hialurônico. Nós tivemos por anos e anos e anos a busca de um preenchedor, de um elemento que pudesse dar um ar mais harmônico, ou, em alguns casos, algumas assimetria, ou principalmente no sentido de melhorar o aspecto facial, rejuvenescer uma face, e hoje, então, nós temos o ácido hialurônico, que realmente veio para ficar, e quando bem utilizado, ele dá um efeito muito interessante para as pessoas. Aí tu podes utilizar ele no tratamento, na melhora do lábio, do bigode chinês, que a gente chama, que é o sulco nasogeniano, na região malar, enfim, tem vários locais que a gente pode usar o ácido hialurônico. Em contrapartida, eu gostaria de aproveitar esse momento de também chamar a atenção das pessoas que não existe fórmula milagrosa, não existe magia de vendas de resultados milagrosos. E a mensagem que eu digo para as pessoas é o seguinte: em alguns pacientes onde tu tens um grau de flacidez, ou em que, por exemplo, na face, em que há um grau de descenso, ou seja, as estruturas vão descendo com o passar dos anos, as indicações dos preenchimentos elas são muito limitadas. E aí vem, muitas vezes, a venda de um resultado que não pode ser realizado. Porque se já tem uma flacidez, vai pesar, eu acho, mais ainda, ou enfim, a gente não sabe, às vezes para esticar aquela pele flácida vai aumentar muito o volume. Não é minha área, nível, né? Não entendo disso, mas imaginando de uma forma até leiga, não é? O raciocínio é por aí. É por aí, porque, na verdade, assim, quando tu tens um grau de flacidez muito acentuado, tu agrega normalmente, então, aí a cirurgia do rejuvenescimento, que os resultados são muito efetivos, e hoje também, dentro do padrão ouro que nós chamamos, nós utilizamos muita gordura para determinar uma harmonização facial. Então, quando nós falamos em elementos da toxina botulínica e o ácido hialurônico, junto nós temos o enxerto de gordura. Hoje o pessoal fala muito de células-troncos, enfim, mas a importância do enxerto de gordura na harmonização facial é fantástico. A utilização, às vezes, para a projeção do mento, do queixo, para a projeção do lábio, para a região do malar. Então, é comum nós associarmos na cirurgia, utilizando gordura que a gente tira muitas vezes do pescoço, para definir mais o malar, para definir já os lábios, enfim. Então, há uma combinação de procedimentos e técnicas que fazem com que nós tenhamos hoje resultados muito naturais, que é hoje o que os pacientes querem, resultados naturais que passem desapercebidos. Esse é o desafio do cirurgião plástico, ou seja, cicatrizes bem colocadas e a busca do equilíbrio, que eu chamo, que eu gosto mais na cirurgia de face. A gente opera bastante, é uma cirurgia que eu gosto de realizar, tenho muita motivação, porque, na verdade, quando nós nos olhamos no espelho, é muito comum que aquilo que nós sentimos dentro de nós, aquela energia, aquela intensidade que a gente pensa que tem os 30 anos, pensa que tem 20 anos. E, na verdade, o espelho nos mostra que o tempo passa para todos nós. Então, assim, é saudável esse equilíbrio, porque
A cirurgia plástica como um todo, ela resgata muito essa distância entre o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo. E esse é o que a gente busca. Olha que bacana, hein? E ó, muitas coisinhas aí pequeninhas, né? Como eu estava observando, ouvindo e já imaginando aqui, né? A mulherada aí pensando, bom, tira um pouquinho do papinho, bota um pouquinho aqui, né? Preenche um pouquinho ali, né? Com a própria gordura do corpo, não tem rejeição. Aqueles pequenos retoques, né? Uma redistribuição ali, né? Dos volumes aí. Bem, doutor Nívio, o nosso programa hoje já está chegando ao final, mas eu quero dar uma continuidade aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, porque tem tanta coisa que as pessoas querem saber e quem sabe a gente puxar um pouquinho a brasa para assado aí dos homens também, né? Porque eles também estão se preocupando bastante. Então, a gente quer te agradecer por hoje, mas já vamos, em breve, estar com o doutor Nívio aqui de novo, não é? Te agradeço a oportunidade, nós somos abertos, né? Tu como uma pessoa que as perguntas chegam muito a você, nós estamos aqui à disposição para trazer aos telespectadores, aos pacientes, informações que é extremamente importante hoje para que as pessoas possam escolher o seu profissional de uma maneira adequada, sempre buscando informações se o profissional está apto ou não a exercer o que ele está oferecendo. Isso é muito importante. Veja se o profissional é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o nosso agradecimento a você e a todos os telespectadores. A gente está à disposição de vocês. Muito obrigada, doutor Nívio, e até breve. E a gente volta com você amanhã novamente. Até lá.